A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler a parte 2 do capítulo 3, Andar com Deus, George Whitefield, da página 151 a 158. Número 3. Passemos agora ao terceiro tópico geral proposto, oferecer alguns motivos para encorajar todos a andarem com Deus. Letra A. Primeiro, andar com Deus é algo muito honroso. Esse é geralmente um motivo predominante para incitar pessoas de todas as categorias a qualquer empreendimento importante. Que isso possa ter o seu devido peso e influência junto a vocês no tocante ao assunto agora diante de nós. Suponho que todos vocês pensariam ser uma grande honra serem admitidos ao conselho privado de um príncipe terreno, de eles lhes confiar os seus segredos e de poderem ser ouvidos por ele em todos os momentos e em todas as épocas. Parece que Ramá pensou assim ao vangloriar-se em Esther 5, 11 e 12, de que além de ser, abre aspas, exaltado sobre os príncipes e servos do rei, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para o amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei, fecha aspas. E depois, ao perguntar a esse mesmo, Ramã, abre aspas, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Fecha aspas. Esther 6:6. Ele respondeu, abre aspas, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Fecha aspas, versículo 8 e 9. Então, parece que isso era tudo que o ambicioso Ramá poderia pedir e a coisa mais valiosa que ele pensava que Assuero, o maior monarca da terra, poderia conceder. Porém, o que é essa honra em comparação àquilo de que desfrutam os mais desprezíveis que andam com Deus? Senhores, vocês pensam ser algo pequeno ter vocês o segredo do Senhor dos Senhores e serem chamados de amigos de Deus? Essa honra todos os santos de Deus têm. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. O bendito Jesus disse, abre aspas, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, fecha aspas. Independentemente do que você possa pensar, o santo Davi foi tão sensível à honra de andar com Deus que declarou, abre aspas, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, fecha aspas. Se todos tivessem a mesma opinião dele. Letra B. Por ser honroso, é agradável andar com Deus. O mais sábio dos homens nos disse que, abre aspas, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Fecha aspas. Vou repetir, irmãs. Abre aspas. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Fecha aspas. E me lembro do que prestes a expirar, o piedoso Sr. Henry disse a um amigo, abre aspas, você ouviu as palavras de muitos moribundos, e essas são as minhas. Uma vida empreendida em comunhão com Deus é a vida mais agradável do mundo. Fecha aspas. Que lindo, irmãs, vou repetir. Abre aspas. Você ouviu as palavras de muitos moribundos, e estas são as minhas. Uma vida empreendida em comunhão com Deus é a vida mais agradável do mundo. Fecha aspas. Tenho certeza de que posso confirmar que isso é verdade. De fato, estou sob a bandeira de Jesus há poucos anos, mas desfrutei de um prazer mais sólido em um momento de comunhão com meu Deus do que queria ou poderia ter, desfrutado nos caminhos do pecado, ainda que houvesse continuado neles durante milhares de anos. Não posso apelar a todos vocês para que temam e andem com Deus. Por isso ser verdade? Um dia nos átrios do Senhor não foi.
para vocês melhor do que 1000 em qualquer outro lugar? Guardando os mandamentos de Deus, vocês não encontraram uma recompensa presente e muito grandiosa? A palavra dele não foi para vocês mais doce do que o mel ou o favo de mel? O que sentiram vocês quando como semelhantemente a Jacó lutaram com o seu Deus? Jesus não os encontrou frequentemente quando meditavam nos campos e lhes foi dado a conhecer vez após outra o partir do pão? No partir do pão? O Espírito Santo não tem com frequência derramado abundantemente o amor divino em seu coração e enchido vocês de uma alegria indizível até a alegria repleta da glória? Sei que vocês responderão a todas essas perguntas afirmativamente e reconhecerão livremente que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Ou usando as palavras de uma das nossas orações. Abre aspas, seu serviço é perfeita liberdade. Fecha aspas. Precisamos então de algum outro motivo para nos empolgarmos por andar com Deus? Porém, penso ouvir alguns de vocês dizerem, abre aspas, como pode ser assim? Fecha aspas. Então, se andar com Deus, como vocês dizem, é algo tão honroso e agradável, por que então o nome do povo desse caminho é expulso como mal e em todo lugar se fala contra ele? Como vem a ser que eles frequentemente afligidos, tentados, desamparados e atormentados? Essa é a honra. É esse prazer de que você fala? Eu respondo, entre aspas, sim, pare um pouco, não seja precipitado, não julgue segundo a aparência, seja justo em seu julgamento e tudo estará bem. É verdade, nós reconhecemos que abre aspas, povo desse caminho, fecha aspas, como vocês, e Paulo, antes de vocês, quando perseguidor, os chamaram, tem seu nome expulso como mal, e é uma seita contra a qual se fala em todo lugar. Porém, por quem? Até mesmo pelos inimigos do Deus Altíssimo. E vocês pensaram ser uma desgraça serem mal falados por eles? Bendito seja Deus. Não foi assim que aprendemos de Cristo? O nosso mestre real declarou, abre aspas, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Fecha aspas. Eles lhe ordenou, abre aspas, regozijai-vos e exultai, fecha aspas, porque esse é o privilégio do seu discipulado e sua recompensa será grande no céu. Ele mesmo foi tratado assim. E pode maior honra ser atribuída a uma criatura do que ser conformado ao sempre bendito Filho de Deus? E, além disso, é igualmente verdade que as pessoas desse caminho são frequentemente afligidas, tentadas, desamparadas e atormentadas. E daí? Isso destrói o prazer de andar com Deus? Não, de maneira alguma, porque quem anda com Deus é capacitado pelo fortalecimento vindo de Cristo para se alegrar até mesmo na tribulação e exultar quando cair em diversas tentações. E eu creio que posso apelar à experiência de todos aqueles que andam em verdade e proximidade com Deus. Se os seus momentos de sofrimento foram ou não frequentemente os seus momentos mais doces e que mais desfrutaram de Deus quando mais expulsos e desprezados pelos homens. Vemos que isso ocorreu aos primeiros servos de Cristo quando ameaçados pelo sinédrio judaico e ordenados a não mais pregar em nome de Jesus. Eles se regozijaram por serem considerados dignos de sofrer vergonha por causa de Jesus. Paulo e Silas cantaram louvores até mesmo em uma masmorra, e a face de Estevão, aquele glorioso pró-mártir da igreja cristã, resplandeceu como a face de um anjo. E Jesus é, agora, o mesmo que era então e cuida de aplacar sofrimentos e aflições com seu amor, para que seus discípulos descubram, por felizes experiências, que, quando as aflições abundam, as consolações são superabundantes. E, portanto, essas objeções, em vez de destruir, apenas reforçam os motivos anteriormente argumentados para encorajá-lo a andar com Deus. Porém, supondo que as objeções fossem justas e as pessoas que andam com Deus fossem tão desprezíveis e infelizes quanto você as descrevesse, eu tenho ainda um terceiro motivo a apresentar, que se pesado na balança do santuário, pesará mais do que todas as objeções, a saber que existe um paraíso no fim dessa caminhada. Porque, usando as palavras do piedoso bispo Beveridge, abre aspas, embora o caminho seja estreito, ainda assim não é longo, e embora a porta seja estreita, ainda assim se abre para a vida eterna, fecha aspas. Enoque descobriu que era assim. Ele andou com Deus na terra, e Deus o levou a sentar-se com ele,
para sempre nos reinos dos céus. Não que devamos esperar ser levados como Enoque. Não, eu suponho que todos teremos a morte comum de todos os homens. Porém, após a morte, o espírito de quem andou com Deus retornará a ele, que o deu. E na manhã da ressurreição, alma e corpo permanecerão para sempre com o Senhor. O corpo será conformado ao corpo glorioso de Cristo, e a alma será cheia de toda a plenitude de Deus. Eles se sentarão em tronos e julgarão anjos. Eles serão capacitados a sustentar um enorme e eterno peso de glória. A mesma glória de que Jesus Cristo desfrutava com o Pai antes de o mundo existir. Entre aspas, o gloriam quantum et qualem. Fecha aspas, disse o sábio e piedoso Arndit, pouco antes de pender a cabeça e entregar ao Espírito. Entregar o Espírito. O simples pensamento disso é suficiente para nos fazer, abre aspas, desejar pular os nossos 70 anos, fecha aspas. Como é bom, Dr. Watts se expressa, e nos fazer irromper na linguagem sincera do salmista real, abre aspas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Fecha aspas. Não me surpreende que uma percepção disso, quando sob uma irradiação e influxo de vida e amor divinos além do comum, façam algumas pessoas desmaiarem e que até mesmo durante algum tempo percam os sentidos. Uma visão menor do que essa, até mesmo a visão da glória de Salomão, fez a rainha de Sabá surpreender-se. E uma visão ainda menor do que essa, até mesmo a visão das carruagens de José, fez o santo Jacó desmaiar e durante algum tempo, por assim dizer, morrer. Daniel, quando perante uma visão distante dessa excelente glória, caiu aos pés do anjo como que morto. E se uma visão distante dessa glória for tão excelente, qual deve ser a sua real posse? Se os primeiros frutos são tão gloriosos quanto infinitamente deveria a colheita exceder em glória? E agora, o que devo ou de fato, o que mais posso dizer para empolgar vocês que ainda são estranhos a Cristo a virem andar com Deus? Se você ama a honra, prazer e uma coroa de glória, venha e busque-a onde ela pode ser encontrada. Venha, coloque-se no Senhor Jesus, apresse-se e ande com Deus, e deixe de alimentar a carne e de satisfazer a sua concupiscência. Pare, ó pecador. Volte-se, ó homens não convertidos, porque o fim desse caminho em que vocês estão andando agora, por mais reto que possa parecer aos seus olhos cegos, será a morte, a destruição eterna do corpo e da alma. Não demore mais, eu digo, diante do seu perigo, eu lhe ordeno, não dê um passo adiante no seu andar atual, porque como sabe, ó homem, se o próximo passo que não der, não poderá ser para o inferno? A morte pode tomá-lo, o julgamento encontrá-lo, e então o grande abismo se colocará permanentemente para todo sempre entre você e a glória eterna. Ó, pense nessas coisas, todos vocês que não estão dispostos a andar com Deus. Coloquem-nos no coração. Mostre-se homens e na força de Jesus digam, abre aspas, adeus concupiscência da carne, eu não andarei mais com você. Adeus concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Adeus relacionamentos carnais e inimigos da cruz, eu não mais andarei, nem terei intimidade com vocês. Bem-vindo, Jesus. Bem-vinda a tua palavra, bem-vindas as tuas ordenâncias, bem-vindo o teu espírito, bem-vindo o teu povo. Daqui em diante eu andarei contigo. Fecha aspas. Que Deus possa ver, que possa haver em vocês essa mentalidade. Deus lhes dará o seu todo-poderoso decreto e o selará com o grande selo do céu, o anel de sinete do Espírito Santo. Sim, ele o fará, embora vocês tenham andado e seguido nos artifícios e desejos de seu coração desesperadamente mau desde que nasceram. Diz ao grande Jeová, abre aspas, eu, o Altíssimo e Sublime, que habito a eternidade, habitarei com o meu coração humilde e contrito, com um homem que treme diante da minha palavra. Fecha aspas. O sangue, sim, o precioso sangue de Jesus Cristo o purificará de todo pecado, se você vier ao Pai, nele e por ele. Porém, o texto me leva a falar a vocês que são santos e também a vocês que são abertamente pecadores e não convertidos. Eu não preciso lhes dizer que andar com Deus não é apenas honroso, mas sim prazeroso e proveitoso também, porque vocês sabem disso por uma experiência feliz e assim descobrirão mais e mais a cada dia.
Apenas me permitam despertar em sua mente pura relembrando-a, e pelas misericórdias de Deus em Cristo Jesus pedir-lhes que atentem para si mesmo e andem mais perto do seu Deus do que no passado. Porque quanto mais perto de Deus vocês andarem, mais desfrutarão daquele cuja presença é vida, e mais bem preparados estarão para serem colocados à sua destra, onde estão os prazeres eternos. Não sigam Jesus à distância. Não sejam tão formais, tão mortos e tolos em seu cumprimento das sagradas ordenanças. Não abandonem muito vergonhosamente a comunhão, nem sejam tão mesquinhos ou indiferentes acerca das coisas de Deus. Lembre-se do que Jesus diz da igreja de Laodiceia. Abre aspas. Porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fecha aspas. Pense no amor de Jesus e permitam que esse amor os constranja a manter-se perto dele, e ainda morram por ele. Não o neguem, não se afastem dele de maneira alguma. Terminarei após uma palavra aos meus irmãos de ministério aqui presentes. Vejam, meus irmãos, meu coração está transbordante. Eu quase poderia dizer que isso é demasiadamente grande para ser dito e, contudo, demasiadamente grande para permanecer em silêncio sem lhes deixar uma palavra. Porque o texto não fala especificamente aos que têm a honra de serem feitos embaixadores de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. No início desse discurso observei que, com toda a probabilidade, Enoque era uma pessoa pública e um pregador inflamado. Embora esteja morto, ele não continua a falar conosco para avivar o nosso zelo e nos tornar mais ativos no serviço de nosso glorioso e sempre bendito Senhor? Como Enoque pregava, como Enoque andava com Deus, embora vivesse em uma geração perversa e adúltera, que nós o sigamos como ele seguiu a Jesus Cristo, e dentro de pouco tempo também estaremos onde ele está. Ele não entrou em seu descanso. Contudo, mais um pouco e nós entraremos no nosso. E muito antes do que ocorreu a ele, ele peregrinou aqui embaixo por 300 anos, mas bendito seja Deus. Os dias do homem estão agora abreviados, e dentro de poucos dias a nossa caminhada terminará. O juiz está diante da porta. Aquele que vem, virá e não tardará. A sua recompensa estará com ele. E dentro em pouco, todos nós, se formos zelosos pelo Senhor dos Exércitos, brilharemos como as estrelas do firmamento, no Rei do nosso Pai Celestial, para todo sempre. A Ele, ao bendito Jesus e ao Espírito Eterno, sejam toda a honra e glória, agora e por toda a eternidade. Amém e amém. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 7.